Um bom dia a todos, graças e paz, queridos irmãos e amigos que têm nos acompanhado nesse estudo bíblico de Daniel. E nós falamos no tema passado, na terceira aula, sobre os jovens que foram lançados na fornalha de fogo. E paramos aí na parte A, não terminamos aí, não fizemos a conclusão, e hoje nós vamos estar tentando fazer essa conclusão, e tem sido bom para mim, durante esse tempo de estudo, meditação da Palavra de Deus. Para mim também é um desafio, porque estou também aprendendo, para poder passar, para poder ensinar. Mas antes eu gostaria de orar juntamente com você para que Deus possa iluminar, abrir nossa mente, e usando o seu Santo Espírito, para poder nos esclarecer, para poder nos ensinar. Então nós vamos fechar os nossos olhos. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite abençoada que o Senhor nos dá de descanso. Obrigado pela chuva que cai e por essa manhã maravilhosa. Podemos abrir a Tua Palavra e meditar na mesma. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada que nós temos feito pelo livro de Daniel. Que o Senhor esteja nos instruindo, nos dando sabedoria, abrindo a nossa mente, nosso entendimento, para que possamos entender a Tua Santa Palavra, revelação que vem do Senhor, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nos ajuda, perdoa as nossas faltas, Senhor, que seja um dia abençoado também para todos aqueles que estão participando conosco, e mesmo apesar das lutas e provações, cremos que o Senhor está conosco, assim como o Senhor estava com aqueles jovens que se prontificaram, que decidiram realmente a se levantar, a se colocar de pé para ser contado e fazer a diferença. É o que nós pedimos, ó Pai, nesse mundo que nós estamos vivendo, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja de todo mal, de todo ataque do inimigo, para que possamos realmente viver uma vida que venhamos a honrar e glorificar o Teu santo nome. Toma as famílias nas Tuas mãos, abençoe, Senhor, fala os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vou dar uma pausa. Lembrando um pouco aí da visão panorâmica, da história dos hebreus, do povo de Israel. Nós falamos um pouco sobre isso, mas só para a gente, você que talvez não pegou os primeiros estudos, mas para nos localizarmos, em relação aos jovens que estavam ali na Babilônia, onde tudo começou. Conhecemos aí um pouco da história que Deus chama um homem e uma mulher, um homem velho, Abraão já bem idoso, e sua esposa também idosa e estéril. Não poderiam ter filhos, mas Deus faz ali um milagre e deu um filho a Abraão, e através de Abraão veio ali os patriarcas, e Deus fez ali uma promessa que Deus iria abençoar, que a família, os descendentes de Abraão seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Lembrando que Deus tem promessas para a descendência espiritual e a descendência terrena também de Abraão. Estrelas dos céus, os descendentes espirituais, e como a areia do mar, a descendência de Abraão, povo judeu. Então está aí, e que Deus iria abençoar, Abraão, que todas as famílias da terra seriam também abençoadas através da sua descendência, e através da descendência de Abraão viria o Messias, o Salvador. E nós conhecemos que é o Senhor Jesus, que nasceu e morreu, mas ressuscitou e vive, é o único caminho. Ele disse: sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas voltando aí na história, esse povo, um povo pequeno, insignificante, em relação aos outros povos, mas um povo pequeno, e Deus chamou esse povo para que eles fossem diferentes, para que eles fossem representantes de Deus na terra. Seria uma nação que seria um sacerdócio
sacerdote real de Deus, porta-voz de Deus na terra. E por isso eles deveriam ser diferentes. Por isso a cobrança de Deus em relação ao seu povo foi muito mais forte, né? Muito mais pesada em relação aos outros povos. E quando o povo de Deus não obedecia às leis de Deus, à palavra de Deus, Deus então disciplinava o seu povo, porque Deus disciplina aquele que ele ama, aquele que ele tem como filho. E Deus usava muitas das vezes, usou povos piores do que a nação de Israel. Porque o exemplo ele vem de casa. O exemplo ele vem de casa. Então Deus ele cobrava primeiro do povo de Israel. Eles deveriam ser uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. E era um povo que tinha uma queda, né? Uma tendência à idolatria. Né? A idolatria, a imoralidade, isso acontecia entre eles. E Deus não tolerava a idolatria, porque Deus não divide a glória dele a ninguém. O povo se afastava de Deus, tinha essa facilidade nesses altos e baixos. Então, Deus tirou o povo de Israel do Egito, ficaram ali 400 anos escravos, e Deus usa um servo, Moisés, e leva eles através do deserto. O povo desobedece a Deus, e aquilo que era para levar 40 dias, levaram 40 anos. E Moisés morre, e Deus levanta Josué. E após a morte de Josué, entre os tempos dos juízes, mais de 300 anos, foi uma época assim também de altos e baixos entre o povo de Israel. Um tempo muito difícil, chamado também de teocracia na teologia, em que Deus governava o povo através dos juízes, mas foi um dos piores tempos de Israel. Até Josué foi muito tranquilo, Samuel, foi o primeiro aí, juiz também, sacerdote, profeta, mas então foi um dos últimos, Samuel foi um dos últimos. Foi um período de, vamos dizer assim, de teocracia, do tempo dos juízes à monarquia. E o tempo de monarquia durou aproximadamente também, acho que 120 anos, entre Saul e a família de Saul, uma dinastia. Então, ali foram duas, que depois veio a família de Davi e Salomão. E por causa da idolatria de Salomão, Deus então tira 10 tribos de Salomão. E o primeiro reino dividido aí foi de Jeroboão, e que reinou entre o povo do norte. Então agora Israel estava dividido. Sul, Jerusalém, capital Jerusalém, norte, capital Samaria. E então foi um tempo também difícil. Eles entraram em guerras entre a nação sul, Judá, e Israel norte. Então foi um tempo assim, de muitos conflitos entre os próprios irmãos, aquelas brigas, aqueles conflitos. E Deus havia falado através dos profetas, que mesmo antes, lá em Deuteronômio, a gente começa a ler Deuteronômio, Josué, se eles não obedecessem, eles seriam prisioneiros, levados cativos por outras nações. Então eles não deram ouvido a Deus. Deus mandou os profetas, eles matavam os profetas, eles endureceram o coração. Muitos reis ali, principalmente Israel, todos eles se afastaram de Deus, se apostataram da fé, levaram toda a nação a se apostatar da fé também. Mas a nação de Judá foram menos pior, foi um pouco melhor do que o povo de Israel, da nação norte. E por conta disso, Deus então ele disciplina o seu povo, mandando os assírios a guerrear contra o norte, e leva eles no ano de 721 cativos para a Síria, capital Nínive. E depois de passado aí mais de 100 anos, cento e poucos anos, o povo de Israel então é levado cativos para o povo de Judá, capital Jerusalém, é levado cativo para Babilônia por Nabucodonosor no ano 606 a.C. Então é levado para ali, para essa nação, para esse povo. E nessa primeira leva, quem é levado também
foram esses jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham outros nomes, mas foram mudados esse nome, né, lá na Babilônia, e para a gente localizar, né, o que aconteceu. E a gente vê todo esse resultado devido à desobediência do povo de Deus, devido à desobediência do seu povo. Esse jovem estava ali na Babilônia, levado para fazer um curso intensivo, uma faculdade intensiva, longe da sua pátria, da sua família. Provavelmente seus pais estavam mortos devido às guerras que aconteceu. E logo depois, na última, o templo foi queimado, muitas pessoas foram mortas. Então foram 3 incursões, e as pessoas foram levadas em 3 viagens, para a Babilônia. Então a gente vê onde isso tudo acontece localizado. O povo do norte nunca voltou do cativeiro, mas havia uma promessa para o povo do sul de Judá, que durante 70 anos eles permaneceriam em cativeiro. Isso realmente aconteceu. A gente vê, no ano 536 a.C., e 606, 536, eles começam a voltar para a sua nação, para Jerusalém. Então, mas o povo do norte nunca voltou, mas o povo do sul sim volta, porque era um planejamento, era um propósito de Deus para permanecer essa luz em Judá, para que se cumprisse na plenitude dos tempos o propósito de Deus. Então isso aconteceu. Então o desafio pessoal, a gente está chegando ao final desse capítulo 3, depois a gente vai entrar também no capítulo 4. Desafio pessoal: como no capítulo 1, os servos de Deus não foram obrigados a deixar a sua religião, eles chegaram lá, não foram obrigados, apenas comprometê-lo o suficiente para não serem desajustados. Assim, em nossos dias, como falei, a pressão exercida sobre o cristão para se conformar com o mundo, é uma pressão. A gente conformar com o sistema mundano, com o mundo ao nosso redor. Então é algo assim tremendo que acontece também nos nossos dias. Prostrar-se, ou seja, queimado. Isto quanto ao divertimento, hábitos, práticas de negócio, religião, filosofia, ideologias, e etc. O mundo diz: adapte-se, seja um ajustado, descolado. Deus diz: fica de pé para ser contado. Fica de pé para ser contado. Então nós sofremos essa pressão nos nossos dias, bem diferente daqueles jovens ali, que eles pagariam com a própria vida. Mas nós também sofremos pressão, de muitas maneiras, mais pressões mais brandas, mas sofremos. Jovens, principalmente, sofrem essa pressão, seja na faculdade, seja no trabalho, nas amizades. Então a gente percebe isso daí, a se comprometer, a nossa fé com as coisas, deste mundo, a ter uma fé relativa, a gente vê esse relativismo em nossos dias. E não sejam desajustados, sejam descolados, mais ou menos assim, Não se comprometa demais. Eu lembro de alguém na época, após a minha conversão, uma pessoa muito chegada a mim, na época eu era solteiro, mas a pessoa mais importante na minha vida, quando eu comecei para a igreja e andar com a Bíblia, essa pessoa, chegou para mim e falou: você não precisa levar isso assim tão a sério. Você é jovem, você está perdendo a sua vida, você tem que aproveitar a vida. Então, na visão daquela pessoa, a pessoa que me amava, pessoa que eu considero muito, mas que falou isso, você parece estar fanático, porque você não precisa deixar de fazer essas coisas que jovem faz, entendeu? Para poder estar na igreja, Então nós somos levados a essas coisas, sofremos uma pressão a ter uma vida
cristã, mas uma vida comprometida também com as coisas do mundo, com o pecado, né? Ou viver uma vida relativa, uma vida, né, de ficar no muro, né? A não levar uma vida de santidade, né? Então é importante a gente pensar sobre isso, né? Mas é um desafio para as nossas vidas, desafio pessoal. E chegando aqui à conclusão, a parte final, né, não poderíamos deixar de falar sobre o que eu aprendo do significado profético. Na primeira lição nós observamos que a fidelidade de Daniel e seus amigos será sempre uma fonte de inspiração aos crentes em todo o tempo, e principalmente no período da grande tribulação. Vamos observar algumas semelhanças em Daniel 3 e Apocalipse 13. Então nós vamos observar algumas semelhanças, fazer aqui um paralelo entre Daniel 3 e Apocalipse 13. O último ditador terrestre, o homem de Satanás, aqui na terra, descrito em Apocalipse 13, do 1 ao 8, como a besta que saiu do mar. A besta que saiu do mar se compara ao rei Nabucodonosor, além de simbolizar um sistema implantado por Satanás, né? Essa besta que saiu do mar não é só ali representando um homem, mas também representa um homem, um ditador no seu estágio final, mas também um sistema que foi passando de impérios para impérios. Quando a gente estuda, né, a questão daquela imagem, a gente percebe isso, de vários impérios, e a gente vai ler lá em João também, Apocalipse, João falando desses impérios que já caíram, 5, né, já caíram, um já é e outro vem, e convém que permaneça pouco tempo. E então o 8º seria já o reinado do anticristo na terra. Mas essa besta não se refere somente a um homem, a um ditador, mas também a um sistema que foi implantado, né, que começa no Império Assírio, né, Assírio, passa pelo Império Egípcio e tem o seu apogeu, o seu ápice no Império Babilônico, foi onde deu mais certo, né, foi onde o plano de Satanás realmente teve sucesso, né, e a partir da Babilônia, esse sistema, né, do anticristo, esse sistema, vamos dizer, da besta babilônico, sistema implantado por Satanás, ele é passado de impérios para império babilônico, né, depois, né, o Medo-Pérsia, Império Grego, Império Romano, Império Otomano, né, e para por aí. Porém, né, na grande tribulação, esse sistema ele vai mostrar realmente a sua cara, através de um ditador e através desse sistema que já foi implantado, né, de iniquidade que começou ali no Império Babilônico, né, que engloba aí muitas coisas, né, política, religião, idolatria, porque Satanás ele quer manter, né, o seu poderio, né, através dos poderes instituídos, né, ele não quer perder. E a gente vê né, esse sistema que foi implantado lá no Império Babilônico, né, espiritual, político, né, esse sistema corrupto, né, idólatra, imoral, que ideológico, né, que foi implantado, né, cultural, lá no Império Babilônico. Isso vai passando de império para império, e a gente vê esse império surgindo, né, nos finais dos tempos, em Apocalipse. A Babilônia, ela permanece, ela vai passando. E a gente vai ver também, no próximo capítulo, o porquê disso daí, né? O que faz isso, sistema se manter, né? Existe um propósito, tudo nisso aí. Deus, ele está no controle, ele vê a história, né, de fora. Deus vê o início, o começo e o fim. Ele sabe quando tudo começou e como tudo vai
terminar, né? Ele é soberano, Deus tem o controle, mas Satanás é um ser também poderoso e seu tempo está determinado, né? O tempo dele é curto e ele está trabalhando para que, né, ele consiga fazer cumprir também a sua vontade e levar o máximo de pessoas, enganar o máximo de pessoas e levar para o inferno, né? Esse é o propósito de Satanás, porque ele já está julgado, condenado, né? Então não tem como. Mas Deus está no controle da história, Deus sabe como tudo vai terminar. Então, a grande imagem deste ditador, feita, né, ele fez aquela grande imagem, está lá em Apocalipse, né, 13, 14, 15, e Daniel também, né, 3, que a gente acabou de ler, e falando dessa imagem que será feita, né, e fazendo um paralelo aí, que Nabucodonosor, ele fez essa imagem, e todos aqueles que não se prostrassem diante dessa imagem seria exterminado, seria morto. O que vai acontecer em Apocalipse é praticamente isso daí, né? Todos terão que se prostrar diante dessa imagem. E a gente percebe ali nesse texto, né, que muitos serão também perseguidos, porque muitos não irão se prostrar. Assim como aconteceu com esses jovens, eles permaneceram ali de pé, né, e houve aquela perseguição, deram ali uma segunda chance para eles se prostrarem, mas eles não se prostraram, né, mesmo sabendo que iria perder sua própria vida. Mas eles tinham fé que Deus, mesmo que Deus não os livrasse, eles não se prostrariam, não serviriam. E eles falaram isso, deixaram isso bem claro para o rei Nabucodonosor. Então fica aí, né? E outra parte também, haverá crente sincero como Sadraque, Mesaque e Abednego, que recusarão a se prostrar, e haverá uma grande perseguição a seguir. Apocalipse, né, 3, 13, 7. E Daniel 3, 25 será assim uma passagem predileta, né, desses crentes conclamando a presença de Cristo ao lado deles, né? Eles foram livres, né, ali da fornalha de fogo ardente. E creio que nesse tempo também da grande tribulação, né, muitos crentes ali vão conclamar a presença de Cristo para estar com eles em meio àquela perseguição. Muitos serão mortos, com certeza, outros serão livres, mas creio que a maioria será aí mortos, serão feitos mártires, mas que permanecerão de pé, não se prostrarão, mas ficarão firmes, porque a presença de Jesus estará com eles, no meio do fogo da grande perseguição que há de vir sobre a terra no período da grande tribulação. Há ainda um paralelo a ser notado em Daniel 3. As dimensões da imagem são 60 por 6. Em Apocalipse 13, 18, o número do ditador vindouro é 666. 6 é o número do homem da Bíblia, sendo inferior a 7 o número divino. A rebelião contra Deus representada na vida e na imagem de Nabucodonosor continua através dos séculos. Então a gente vê aí que o número 6 é o número do homem, o número da imperfeição, simbolizando aí o homem. E a gente vê que essa imagem de Apocalipse é simbolizada pelo número 666, que é o seu estágio final, né, da rebelião contra Deus, é o estágio final, faltando aí um número ainda. A imagem de Nabucodonosor era 60 por 6, olha só, né, a gente vê esse paralelo. E lá em Apocalipse, faltando um 6, que vai ser a forma assim, final, completa desse ditador, né, que aqueles que não se prostrarem diante dessa imagem, desse ditador, do homem de Satanás, né,
serão perseguidos e serão mortos, né? Mas fica essa passagem para que no final, desse tempo da grande tribulação, nos finais dos tempos, muitos crentes encontrarão força, mas não a igreja não estará aqui. Na visão dispensacionalista, né? Nós somos pré-tribulacionista e pré-amilenista, né? Pré-milenista. Então a igreja, nós já falamos alguma coisa sobre isso, a igreja não passará pela grande tribulação. Esses crentes, a Bíblia fala, nós cremos, e a nossa interpretação ela é histórico-gramatical, ou seja, literal, que serão os 144 mil das 12 tribos de Israel. Então eles irão pregar o evangelho do reino de Deus. Hoje nós pregamos o evangelho da graça de Deus. Então há realmente essa distinção. Vivemos hoje no período da graça, precisamos pregar esse evangelho. E enquanto Jesus não vem, porque quando ele vier, ele levará a sua igreja, e enquanto estiver acontecendo aqui a grande tribulação, a igreja estará passando pelo tribunal de Cristo, que é diferente, né? O tribunal de Cristo são para os salvos, para os crentes. Nós estaremos com o Senhor, com o corpo transformado, nós estaremos na glória com o Senhor e seremos recompensados por tudo aquilo que nós fizemos no corpo. Então seria um outro estudo, mas a gente não vai entrar aqui, né? E deixa seu comentário, deixa seu like se você gostou. Nós estamos aqui aprendendo também juntos, mas fica aí esse aprendizado de hoje, aquilo que realmente o conhecimento que eu tenho, adquirido através do livro de Daniel. Estou passando, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Medite na palavra de Deus. Não fica aqui a minha palavra, mas você possa meditar na palavra de Deus, que a minha palavra não tem nenhum valor, mas a palavra de Deus tem todo o valor. A palavra de Deus tem todo o valor. E vale a pena a gente estudar, meditar nessa palavra. A palavra de Deus, ela dá sabedoria aos simples. E Deus quer fazer conhecido a sua palavra, conhecidos seus segredos aos seus filhos, aos seus amigos. Foi isso que ele falou a Abraão: não ocultarei a Abraão, meu servo, aquilo que eu hei de fazer. Então é a vontade de Deus revelar seus segredos, aos seus servos, aqueles que buscam, aqueles que têm intimidade com ele na oração e na meditação da palavra, e que vivem uma vida que agrada a ele. Deus te abençoa nesse dia, você e a sua família. Tenha um dia abençoado e vamos prosseguir para o próximo estudo. Se você não entendeu, se você tem dúvida também em algo, você pode estar deixando aí seu comentário. Se você também quiser acrescentar algo que venha ajudar, fique à vontade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.